Com números, obrigado, viu, Cícero, do Arrascaeta nos últimos 2 jogos. Olha aí, Jailson, quer atualizar o nosso... Recado pra você. Pra mim? É, pô. Por que é pra mim? Porque não botou o cara no top 5? Não, mas Você não pra mim colocou? não, pra nós. Pra você. Pra mim? Ainda bem que eu não tenho nada a ver com isso. Eu só aperto o botão. Tô brincando. Não, eu tenho nada a ver com isso. Aí, ó, isso. Dessa vez eu não tenho culpa. Não, os indicadores, ó, só o 5º em minutagem, mas é o primeiro em finalizações, no alvo, chances criadas, cruzamentos. Não, o Arrascaeta no nosso ranking Tava no top 5. Estava sim Isso no aí. top 5. Mas assim, se formos fazer agora, é top 1. É, isso aí. Camisa 10? Topum. É por aí, né? É o parado. Acabou a conversa. Pode Acabou? ser, então, amanhã o vencedor da semana, o Arrascaeta. É verdade. Olha aí, hein? Você, É um candidato. Você vai votar por mim, então. Eu não estarei aqui, mas o meu voto já está declarado, Então, então. quem estiver aqui vota por nós. Pode ser ele, pode ser o Flamengo, não pode, Jailson? Pode ser, pode ser. Coloca Pode o Flamengo, ser, coloca o Felipe Luiz, coloca o Arrascaeta, coloca o Pedro voltando com 2 Também, gols. Pedro é Ou bom, seja, hein? quando eu falei que o Flamengo é irretocável, é irretocável. É aquela noite que o torcedor vai se lembrar, pena que não tinha muitos torcedores. Sabe que assim, uma coisa muito... que a gente falou... Gente, já parou para pensar que o trabalho do Felipe Luiz como técnico profissional de futebol e trabalhando no nível profissional, não na base, 8 meses? tá só começando. 8? Aí ele perde semana passada um jogo de Libertadores em casa. Claro que não tem que perder. Menos até claro que não foi do jeito, né, assim. Mas tudo ainda é muito no início. É a primeira derrota. Ah, e na Segunda última derrota? entrevista, Segunda hein, derrota. Marra, na última entrevista ele precisou falar, pessoal, eu vou errar. Vai ter dia que eu vou errar. Eu não sou o novo Guardiola, lembra? Ele falou que o Flamengo vai errar, que os jogadores vão errar e que eu vou errar, porque ele não E tem ele, também 40 jogos. e ele também assumiu que ele errou. Assumiu. Em relação a... Então, ontem, inclusive, eu lembrei disso. Que a gente estava conversando aqui sobre questão de poupar ou não, de minutagem. Sim. Ontem ele tirou o Pulgar no intervalo. Por quê? Porque ele tinha feito os 3-0 Isso. no primeiro tempo. Que é justamente o que a gente conversou aqui, de entrar com o time principal e se você precisar controlar, né, fazer aquele controle de carga, você faz já com o placar a seu favor. E foi isso que fez. O Flamengo ontem não deixou o Juventude respirar. O tempo todo em cima. E quando eu penso no jogo do Central, Córdoba, é estranho, porque o que acontece ali é muito esquisito, é muito estranho, é muito diferente do que conseguimos ver em todos os jogos do Flamengo com o Felipe Luiz. E o Juventude, pelo que apresenta nos últimos jogos, é melhor do que o time, do que o Central. Córdoba. E o André Kfouri ontem falava de um erro de mobilização do time. Eu fiquei pensando, será que não pode ter sido isso? Uma mobilização que diminui ao ponto de você não estar completamente concentrado, mesmo que seja uma partida de Conmebol Libertadores? Pode ser. Concordo. Vem muitos Concordo jogos com pela o que frente, você, deixa eu tirar aqui o pé um pouco, daqui a pouco a gente vence essa partida e segue para a próxima, e não aconteceu. É que às vezes você vai com o pensamento, nosso time é melhor e a gente consegue ganhar a qualquer momento. E aí automaticamente você baixa a concentração. Ontem foi completamente diferente. Até falei com o Marra isso. Às vezes uma derrota que acontece que pode ser uma virada de chave até na temporada, porque ontem foi realmente um rolo compressor. Foi sim, o placar faz jus ao que foi o jogo. Logo no início da partida, Juventude tentava trocar 2, 3 passes e não conseguia. Não chegava perto de trocar 4 passes e nem chegar no campo de ataque. O Léo Pereira ontem e o Danilo na zaga, eles estavam jogando na intermediária do Juventude. Eles basicamente não jogaram no campo de defesa. Então o tempo todo, realmente todo mundo para cima, o Juventude mal conseguia respirar e foi lá, a chuva de oportunidades que foram sendo criadas e aí o outro destaque, né, que não foram perdidas dessa vez. Que a gente também estava falando aqui que o Flamengo estava criando oportunidade e perdendo muitos gols. Ontem não, logo o gol do Pulgar, aproveitando a deficiência ali na bola parada, né, da zaga do Juventude, porque foram faltas iguais, né, o Pulgar faz o gol numa batida lateral do Arrascaeta, o Danilo também numa batida lateral do Arrascaeta, o gol do Plata, que foi um golaço, uma jogada coletiva do Michael, do Gerson, e enfim, o gol do Arrascaeta foi um golaço, foi muito rápido, né, o Michael faz uma boa jogada pelo lado direito, dominou e bateu, e depois os 2 gols do Pedro. Então, assim, o Flamengo realmente... Quando você enfrenta um time, teoricamente, né? Teoricamente não, mas quando você enfrenta um time inferior, com todo respeito à Juventude, mas é um time inferior do Flamengo, é isso que você tem que fazer. É você chegar e para cima impor... que o torcedor gosta impor de ver, né? o seu ritmo, impor o seu ritmo e conseguir fazer um placar, uma vitória sólida. Exatamente, que foi o que fez com o Pulgar.
Sabe que jogo que me lembrou? Que tá guardado nesse coraçãozinho rubro-negro? Flamengo e Goiás. Sim, do Jorge Jesus. Não lembrou? Lembro. Por de quem? 5-0, foi? Foi 6. Foi 6 também. Foi 6 e tem um personagem aí que é o Michael, que tava no Goiás naquela época. Sim. Não era? Não foi, Jailson? Foi um domingo de manhã. Foi um atropelo. Eu lembro. 6-1, acho. E não parava de fazer gol, né? Ontem também, não tira o pé em nenhum Lembrou? momento. Lembro. Não foi a 1. Acho que foi 6-1. Foi Teve um gol? Pode Daqui a ter pouco a sido. gente Não lembro. Eu acho que vai foi confirmar. 6-1 e o Michael tava no Goiás. E aí foi dali até. Ele jogou tão bem, apesar de 6-1, que ele foi. Bom, ele fez um Depois, bom campeonato naquela época, né? Fez um bom campeonato. Naquele 2019. É, Foi naquele ritmo, Marra? É assim? Acho que sim. E é isso que o Flamengo tem que fazer. E eu acho que é mais do que os resultados, mais do que o resultado, o número de gols, o jeito que o time jogou, a seriedade que o time jogou e depois a quantidade de boas notícias, né? Recuperação do jogador, especialmente do Pedro, né? É especial. E se a gente até gastou um tempo aqui do programa falando da situação do Neymar e pensando em seleção, desculpa, mas é inevitável, né? Claro. Você pensar no Pedro e pensar em seleção Claro. de novo. Que desde que... Tem quanto tempo que a seleção brasileira não tem, assim... Na Copa do Mundo, a gente viu o Richarlison fazer gols, arrebentar, tal, assim, mas depois também esfriou. A camisa tá vaga. E aí chama a atenção aquilo que a gente discutia sobre o Neymar, não é, Jailson? Desse controle na volta. Não vai colocar o Pedro Ele mas mesmo aí é 80 óbvio. minutos todo jogo. É óbvio, né? É óbvio. É óbvio, isso daí é óbvio. Isso que o Felipe Luiz foi bem enfático ali, né? O Pedro não pode ser titular. ainda. Primeiro ele diz assim, não é que ele não seja titular. eu acho que eu não posso usar o Pedro. Não, eu não posso usar. Não é que ele não seja titular, mas é óbvio, o cara tá voltando. Voltou antes do tempo também, assim, mas aí por mérito dele, Claro. da seriedade com que ele levou e tudo mais, porque eu lembro que falava-se 10 meses, falava-se só depois, na beirola do Mundial. Isso. A E gente chegou a questionar, será que vai dar tempo Será de que voltar vai dar pro tempo Mundial? de voltar pro Mundial? E a gente tá falando que o cara voltou em abril. Só que é isso, é ter o cuidado com o jogador, é ter cuidado com o atleta. E aí também tem a questão do porte físico do Pedro. O Pedro é um cara alto, é um cara forte, é um cara mais pesado. Então pode impactar sim na musculatura. Então é isso, é ir devagar. É titular do time? Provavelmente será. Só que aí, né? Até porque a gente tá falando de seleção brasileira. Sim, claro. Mas é ir devagar mesmo para ele ir pegando o ritmo e não antecipar para que ele tenha outra lesão em cima. Ô Marra, o Flamengo, e sempre falamos, é o time que chega e vai brigar por todos os títulos, começo de temporada é sempre assim. Mas sempre que apresenta um bom futebol, como apresentou o de ontem, é para dar ainda mais medo aos rivais? É, para dar mais medo, sim. Você sabe que vira temporada, a gente sempre pensa, quem é candidato, quem é favorito, O Flamengo é meio que um copia e cola. Você tem feito isso aqui no Brasil com Flamengo e Palmeiras todo ano. Era normal que você colocasse o Botafogo também nesse ano. Por mais que assim, sem técnico ainda, agora eu sei que com técnico, mas no início do ano, sem técnico, saída de jogadores, mas ainda assim, não é erro nenhum você colocar o Botafogo também. Só que a imagem de um Flamengo terminando a temporada como terminou e iniciando a temporada como inicia e ainda com poder econômico para contratar jogadores, isso esbofeteia a nossa cara. Sim. Porque é muito claro que o Flamengo... isso é futebol, na hora lá do vamos ver, são 11 contra 11, tem jogador que vai mal, tem jogador que se desconcentra e tal. Em condições normais, o Flamengo é favorito a tudo. No futebol brasileiro, a gente vive a ilusão de um time que vai conseguir fazer a verdadeira tríplice coroa, né? Que é ganhar Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. É claro que eu não estou... Assim, é que fora do Brasil, quando se fala de tríplice, fora do Brasil não tem estadual. Fala da Copa, do Campeonato e da Copa Continental. Da Liga. Da Liga dos Campeões e tal. O Flamengo é candidato a isso. É muito difícil? É óbvio que é, gente. Ninguém fez. Mas eu não acho impossível. E ele precisa agora recuperar pontos desse vacilo na Libertadores, né? Mas, poxa, a gente vê a condição altitude, que tem, né? na altitude contra a LDU. Sim. E agora imagina o seguinte, hein? O Vascaíno vendo, hein? Porque agora no final de semana tem Clássico. clássico. Um Flamengo e monte Vasco. de clássico no fim de semana. Vai ser